das melhores lideranças que eu tive, pessoas que me lideraram, a melhor foi uma mulher. Fabrícia Antunes, uma executiva portuguesa fantástica, e 90% do que eu sei de gestão eu aprendi com ela. Não é falta de capacidade da mulher, a mulher tem mais capacidade. Eu não vou ser sexista aqui, nem a favor nem contra o homem ou mulher, ou enfim. Mas as mulheres normalmente têm mais capacidade de visão holística, capacidade de enxergar o macro, que é um grande asset para gestores e lideranças. Sejam muito bem-vindos ao podcast Líderes Fora de Série, um podcast da Boomit. Para você que acompanha a gente aqui, sabe que aqui o papo é reto e a gente trouxe um fera, né, uma pessoa assim que eu já conheço há muito tempo, Diego Rondon, que é um especialista assim em pessoas, né, mas de um jeito super interessante, lida diretamente com lideranças e principalmente é investidor anjo, membro de conselho e SEO da Evolve, e ele vai falar um pouquinho desse trabalho especial que a Evolve faz, ajudando muitas empresas, especialmente de tecnologia, a crescerem e a darem grandes saltos. Muito obrigada, seja super bem-vindo, prazer ter você aqui. Carol, prazer é todo meu. Fantástico ver todo esse crescimento, inclusive da Boomit. Conheço a Boomit faz um tempão, né? Praticamente aí da fundação. Você Sim. é uma das founders que eu sempre acompanhei. Então, tá aqui para fazer esse bate-papo contigo, que já estava fluindo nos bastidores, já estava fluindo antes, né? É verdade. Então, acho que é só trazer para frente aqui desse bate-papo, trazer para frente das câmeras e participar todo mundo esse conhecimento que a gente tem para trocar juntos. Maravilha. Bom, e a Evolve também é super parceiro da Boomit, e eu acho que a gente tem um propósito, né, que tem uma correlação muito grande, né? Então, a Boomit tem um olhar muito importante, né, e uma atuação com empresas, né, principalmente transformando negócios e fazendo eles crescerem, e naturalmente um ponto-chave para qualquer empresa crescer é capital humano, e capital humano de qualidade, e a gente sabe que cada vez mais é difícil ter um capital humano que realmente faça a diferença nas organizações. Diego, vou chamar Rondon, tá? O que você acha que é o principal desafio das organizações quando a gente fala em ter as pessoas certas no lugar certo para trazer resultado? Porque no fim do dia, quando alguém contrata a Evolve, ela quer que essa pessoa entregue resultado. Carol, resultado é a pessoa certa no lugar certo. E aí eu vou dar um passo atrás aqui, contar quando a gente fundou a Evolve. Eu fundei a Evolve praticamente ato contínuo a minha saída da 99, na época em que a 99 se tornou o primeiro unicórnio brasileiro, foi vendida para a Didi. E lá na 99, junto com um grande elenco, Carla Baroni, a Mazilioto, enfim, uma turma fantástica que a gente tinha em RH, eu cheguei a usar 38 consultorias. A gente tentava de todo jeito contratar, nós saímos de 100, no momento que entrei, para mais de 1.200, quase 1.500 pessoas, até o momento que eu saí. Continuamos contratando e crescendo. E a principal dificuldade que a gente tinha era conseguir encaixar o profissional certo, o momento de carreira dele, com o momento de crescimento da empresa, com o momento que a empresa tinha a sua, ou com a necessidade que a empresa tinha naquele momento. Quando você pega uma empresa gigante, uma grande empresa já estabelecida, ela tem seus processos, ela tem sua estrutura e ela está, de certa forma, num platô de operação. Na startup, numa scale-up, ou até empresas de tecnologia, onde a dinâmica é muito mais rápida, porque a escalabilidade e a volumetria são muito acentuadas, as pessoas têm que ter um nível de adaptabilidade muito grande. Contratar pessoas, principalmente para liderar em cada momento da empresa, provavelmente a pessoa que está, quando a startup tem 10 pessoas, ela não vai ser a mesma pessoa que vai conseguir liderar da mesma forma quando a empresa tem 100 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Conseguir identificar esse momento, identificar a capacidade de crescimento daquele profissional, identificar
se isso está casado com a empresa, é o grande X da questão aqui. Então, avaliar perfil profissional, momento da empresa e o alinhamento dessas duas coisas é chave para você ter as pessoas certas entregando resultado e performance. Boa, legal. E assim, quando a gente vê, né, principalmente em startups, você como... Porque eu acho que você tem, né, o olhar de alguém que viu toda uma escalada da 99, né? Ao mesmo tempo, trabalha, né, diariamente como CEO ali, trazendo talentos para empresas de tecnologia que estão escalando. Né? Então, você tem o olhar do recrutador, né, o olhar de alguém que viu esse crescimento e também o olhar de um investidor, né, que muitas vezes tem que pensar no time. Na verdade, eu também invisto em algumas startups e, para mim, é assim, é o time que faz a diferença. Queria trazer um pouco para você a pergunta: como é que você hoje, quando você vai ou investir ou você vai aconselhar uma startup que está nesse movimento de escalada, como é que vocês ajudam, né? Como é que a Evolve ajuda nesse processo? Qual é a metodologia? Claro, você não vai entregar o ouro aqui para todo mundo, mas assim, o que é interessante, né? Um CEO ou quem está nesse processo, né, de uma startup escalando, o que você acha que é o mais importante de ser feito para construir essa base sólida de crescimento para não chegar no tal efeito platô, né? Você está vivendo ali uma torre de Babel, ninguém se fala, ninguém se entende, parece que é um caos. O que tem que ser feito? Qual é o dever de casa básico? Carol, eu sou empreendedor há mais de 20 anos, então essa visão do empreendedor, do investidor, da consultoria de RH e do RH dentro de casa, ela é uma visão para mim que se funde em uma só. Quando a gente enxerga o founder, o empreendedor, e aí não estou falando só das startups, mas qualquer empresa que a gente se coloque a apoiar, eu acho que a Boomit também faz isso muito bem, já vi antes e depois, a gente vai falar sobre isso, do processo que a Boomit implementa. Você pega o founder como um CEO praticamente solitário. A Sim. verdade é essa. Ele não tem com quem, na cabeça dele, ele não tem com quem conversar. Normalmente é uma pessoa que teve uma ideia muito interessante. Ele mesmo começou, ele ou ela, né? A pessoa começou a operar aquele negócio, opera muito bem, começa a ter resultado e o negócio começa a crescer. Dentro dessa estrutura, você tem pessoas que compraram a ideia, compraram o propósito, compraram o projeto junto, começaram a entregar e a empresa começa a crescer mais rápido do que as pessoas que ali estão. O founder normalmente consegue acompanhar, nem em todos os, não são em todos os casos, não são todos os casos que ele acompanha, mas normalmente ele consegue acompanhar. Só que uma boa parte daquela equipe, ela começa a ficar para trás nas necessidades de crescimento, gestão, visão estratégica. Então, a gente precisa primeiro fazer um diagnóstico com o founder. Como é que está a equipe dele? Como essa estrutura está respondendo à necessidade que a empresa tem? Seja a necessidade da demanda de mercado, seja a necessidade dos seus clientes efetivamente lá dentro, seja a necessidade para poder conquistar novos clientes. A empresa ela precisa ter um crescimento em volume, em receita, novos clientes para poder ter a sua sustentabilidade de crescimento. Então, quando a gente começa a fazer essa análise, quando a gente senta para conversar com o founder, primeiro passo, a gente entende a história dele, da onde veio, por que ele inventou aquela história, quer dizer, qual é a tese que a gente está desenvolvendo e qual é a estratégia, para onde aquele empreendedor, aquela empreendedora, a pessoa que está à frente desse negócio enxerga que esse negócio vai. Por quê? A partir daí a gente começa a fazer uma análise da estrutura da empresa, da estrutura dessa startup ou dessa operação para saber onde estão os gaps. E os gaps eles acabam se apresentando de forma muito clara, é muito rápido. A gente fala de estratégia, por exemplo, em pessoas, eventualmente lideranças, a gente enxerga que tem áreas que estão só na mão do founder. E não dá para o founder fazer tudo. Ele vai tocar muito bem uma ou duas, no máximo 3 coisas ali, quando eu pego, por exemplo, tecnologia, operações, vendas, marketing. Ele vai tocar uma ou 2 áreas muito bem. O restante você vai ter pratinho que começa a cair. E se esses pratinhos que começam a cair impactam negativamente no resultado da empresa, está na hora da gente começar a colocar pessoas naquelas áreas. Vou dar um exemplo. Eu sou investidor e membro de conselho, por exemplo, de uma empresa que
tem uma atuação fantástica e teve um crescimento absurdo. A gente saiu de uma volumetria de 12, 13 mil entregas mensais 12 meses atrás e está indo para 300, 400 mil entregas mensais. Poxa, os desafios que eu tinha há 12 meses atrás são completamente diferentes. Claro. A gente começa a ter gargalos de logística, a gente começa a ter problemas sérios de atendimento, e quanto mais exposto você está, mais vitrine você vira. Então, por exemplo, na conversa com essa founder, essa investida, falei para ele, poxa, a gente precisa estruturar o nosso atendimento. Hoje a nossa camada de atendimento, eu usando o aplicativo, usando o serviço, tive um problema. Quando corre tudo bem, a tecnologia funciona, a entrega funciona, tudo funciona, é ótimo. Mas eu tive um problema. Eu demorei 2h30 para ser atendido. Isso não é aceitável. No tipo de serviço para ser entrega expressa. Exatamente. Um serviço que você tem ali uma demanda de marketplace de operação, em que você faz um pedido, você recebe um pedido e de repente você tem um problema, demora 2h30 para ser atendido, não é factível. Cria no consumidor uma sensação muito ruim. Ele vai para a rede social, aí ele faz um barulho na rede social, cria um awareness negativo e a gente tem que recuperar esse risco na imagem da empresa. Então, nós precisamos atacar e melhorar. Nós precisamos melhorar atendimento, nós precisamos melhorar a logística. Esse é um de vários casos em que chega ao CEO, chega ao founder, aos founders, ao grupo de liderança, problemas acontecendo. Então, o nosso papel, nesse caso, sentar com eles e entender. Temos débito técnico, temos problemas na nossa aplicação, na tecnologia. Como é que está a nossa estrutura tecnológica e a gente vai avaliando ponto a ponto quais são as necessidades. Temos problema de tecnologia, com o nosso CTO, com a liderança de tecnologia, quais são os gaps, a gente começa a desenvolver e entende o papel que tem que ser colocado ali e começa a trazer de mercado profissionais que, em paralelo, em outras empresas ou outros perfis de empresa, entregam ou entregaram na sua história algo que tem similaridade. Porque o grande X desse nosso mercado, que é um mercado dinâmico, um mercado mais digital, dificilmente eu vou ter o que eu fazia no passado, em recrutamento e seleção, como headhunter, eu tirava gente da Danone e botava na Nestlé. Tiro da Danone, ponho na Nestlé, contrato da Ambev, tento levar para a Skin Cariol. São empresas grandes, papéis estabelecidos, uma volumetria de profissionais maior. Quando eu estou falando de empresas digitais, eu tirava gente da... eu não tirava gente da Easy Taxi, por exemplo, para levar para 99. Eu tirava gente do iFood para levar para 99. Eu tirava gente do Nubank para levar para 99. E saía gente da 99, seja para o iFood, para o Nubank ou para criar outros negócios. Vários, inclusive a gente tem derivados, outros unicórnios que nasceram de pessoas que saíram da 99. A Cove, por exemplo, é um desses exemplos, né, em que pessoas que saíram da 99 pegaram a expertise e desenvolveram seus negócios. Mas para um negócio que não tem nada a ver com aquele negócio. Sim. Ou tem alguma similaridade, mas não é um concorrente direto. Então, a grande questão, e quando a gente fala de liderança, voltando para a camada de liderança, não é tão óbvio e claro que eu vou tirar da empresa A para a empresa B. Eu acabo concorrendo em talentos com praticamente todo mundo no mercado, né? E essa expertise de saber quem pode ou não funcionar demanda da gente uma profundidade maior na estratégia em que o empreendedor, a empreendedora, em que a pessoa que lidera aquela startup, qual estratégia ela está direcionando a empresa. Porque através da estratégia a gente vai entender quais são os perfis aderentes. Depois, qual é o alinhamento de expectativa que a empresa traz sobre o trabalho desse profissional. E qual é a expectativa desse profissional com esse novo trabalho, com essa nova empresa. Isso mesmo no início, Rondon? Mesmo no início. Aliás, principalmente no início. Tá. É claro que quem vai entrar numa empresa que está mais early stage,
ela vai ter que ser uma pessoa com a mente mais aberta. Porque vai fazer várias funções. Além de muitas funções, quer dizer, eu fui contratado para fazer RH, mas eu acabo trabalhando, enfim, até ajudando em produtos. Eu tenho gente de RH, tem um exemplo de uma investida nossa, em que a pessoa de RH começou a mexer com produto. E foi indo e começou a liderar gostou. E virou uma pessoa de produtos. E aí, obviamente, a gente tem que contratar alguém não para produtos, mas a gente tem que substituir o RH. Né? Então, acontece muito no early em que o caminho é mais aberto. Você tem que pensar na empresa e na estratégia da empresa. Agora, tem um outro ponto importante: pessoas que entram mais cedo numa empresa que está começando, seja qualquer empresa, o que a gente chama de pivotar, né? As mudanças de caminho, as mudanças de cenário, as mudanças de produto. A Bumit, por exemplo, teve uma mudança de produto do que eu conheci lá atrás quando a gente começou. Sim, e a Bumit veio se desenvolvendo para um produto super robusto, uma entrega diferenciada. Mas não é exatamente o mesmo produto que eu conheci você lá atrás. Nós estamos falando de 6, 7 anos por quase aí, já, né? Então, a pessoa que entra mais numa etapa anterior, uma etapa mais cedo, early na empresa, ela tem que entender que alguns ajustes podem acontecer e o produto pode mudar. Será que essa pessoa que nós estamos trazendo tem essa abertura? Eu já tive casos, por exemplo, de contratação. Trago um exemplo de um executivo fantástico, um executivo de vendas incrível. Ele liderava uma área numa empresa que já estava um pouco mais estabelecida em tecnologia, e a gente trouxe para um projeto mais early. O que aconteceu? Ele podia desempenhar um papel fantástico, mas houve uma mudança de cenário, não só de mercado, mas uma mudança de cenário dos investidores daquela empresa, daquela startup. A pedida mudou e ele não conseguiu se adaptar àquela necessidade. E aí, como é que fica? Ele não conseguiu, ele não quis, a gente falhou, de repente, na contratação. Tudo isso tem que ser realmente discutido. E aí, quando nós começamos a conversar, Carol, sobre a ferramenta que a Bumit utiliza de avaliação do perfil, deixou bastante animado esse assessment, porque a gente consegue analisar coisas que não estão na entrevista só, não estão no dia a dia. Não adianta você validar um profissional só por um bate-papo. A gente tem que utilizar várias ferramentas, né? Essa ferramenta de assessment, depois, para a gente falar um pouco mais sobre ela, é uma das ferramentas que com certeza pode ajudar. A gente gosta de checar referências. O cheque de referência não é para avaliar se a pessoa é boazinha, se é uma pessoa ruim, não é nem um cheque de caráter, mas é um entendimento como a pessoa trabalhou e como ela costuma trabalhar, normalmente vai refletir como ela vai trabalhar no futuro. O ser humano é cíclico, né, Carol? Então, com essa tendência do ser humano em repetir alguns ciclos, se ele é mais adaptativo, se a pessoa é mais adaptativa no seu trabalho, no dia a dia, ela consegue ter uma plasticidade, uma flexibilidade mental profissional, a gente consegue ter um profissional que vai jogar, né, tanto no gol, na linha, vai para o ataque, vai para a defesa. Se a pessoa já é mais especialista, tem um foco específico, vai ter que fazer uma entrega mais técnica, mais objetiva, né? Agora, tem uma coisa que não falha nunca. Quem tem a sua liderança pré-desenvolvida, quem tem essa vontade, esse ímpeto de ser líder, vai ser líder desde estagiário. Eu tenho um caso engraçado, bem interessante, na minha equipe. Isso eu remonto lá em 99. Eu estava há muito tempo sem trabalhar com profissionais mais júnior. Eu estava já com cadeiras mais executivas, então eu trabalhava com gerentes, reportando para mim, coordenadores, enfim. E aí lá nós fizemos um trabalho de horizontalizar a gestão. Ou seja, a gente diminuiu a quantidade de camadas e no final das contas eu tinha 15 pessoas reportando para mim. Eita. Eu tinha desde coordenador, gerente, até uma estagiária fantástica, diga-se de passagem. Onde é que ela tá? Passa com... Isso eu vou guardar, um segredo. Mas ela era tão boa que eu fiz um programa de estágio. E aí nas discussões com o time, né, uma coisa mais de gestão mais horizontal, um pouco mais moderna, que a gente tem, o nome é feio, chama responsograma, a ideia de gestão, o modelo que a gente vem aplicando. Nesse modelo, essa estagiária se tornou a líder
do programa de estágio. E foi um dos melhores programas de estágio que eu já vi rodar. Ela liderava. E eu, como o head e líder dela, eu reportava para ela, ou seja, eu era recurso dela, na verdade, para esse projeto. Então, quando ela me usava, quando ela precisava falar com algum outro executivo, quando ela tinha alguma reunião muito mais densa ou numa discussão estratégica, eu tinha 2 a 4 horas por semana para ela, para dedicar a esse projeto. Mas ela liderava. Então, você vê uma estagiária liderando um programa que foi um dos melhores programas de estágio que eu já vi e me utilizando como recurso dela, no momento que ela entendia. É por óbvio que dentro do desenvolvimento dela, do acompanhamento, a gente fazia direcionamentos. Claro, mas ela tinha ali o DNA, né, para esse processo. Tinha. E um ponto, né, que eu venho, né, você falou do diagnóstico da Bummit, e é muito curioso, né, porque ele virou uma ferramenta, né, então, para situar quem está nos ouvindo aqui, a Bummit sempre trabalhou com processos de mentoria, né, em marketing, vendas, finanças, gestão, várias áreas de gestão a gente já estruturou, growth, enfim, várias áreas. E aí a gente começou a ver que após um determinado tempo de mentoria, se a gente estivesse ligado a uma liderança que não tem um pensamento tático / estratégico, a mentoria ela travava, né? E o que é esse pensamento tático / estratégico, né? Tô dizendo / porque se é um diretor, óbvio, tem que ser estratégico, se é um gerente, tem que ser tático. Inabilidade de pensar soluções, inabilidade na questão de propor, né, ferramentas e métodos de gestão e acompanhamento de time, falta de habilidade de comunicação. Não existe líder sem habilidade de comunicar. Isso aí, assim, é muito difícil, não conheço. E, principalmente, a parte analítica, né, que, tudo bem, não precisa ser um gênio, mas você precisa saber interpretar informações para tomar decisões. Então, assim, estou falando do básico, né, claro, tem N outras. A gente começou a enfrentar muitos desafios ali, porque a gente trazia um baita mentor, sei lá, de marketing digital ou de vendas, e o processo ele começava a travar. O que eu quero dizer com travar? No limite. Chegava no limite do que aquele profissional que estava recebendo mentoria conseguia, de fato, implementar. E aí a gente viu uma oportunidade. Que oportunidade? Falou, não, isso é um problema. E aí, quando a gente olhou a base de clientes da Bummit, a gente falou, nossa, é um problema gigante. A gente está falando em 90% da base com o mesmo problema. E foi aí que a gente começou a construir esse diagnóstico, que na verdade era para resolver um problema nosso. Um problema de produto mesmo, né? Porque a gente ia bem até que chegava num ponto, chegava num efeito platô de conhecimento e a gente não conseguia avançar. E aí desenvolvemos essa metodologia que você conhece. Só que, olha que interessante, muitos CEOs recorrem a essa metodologia para avaliar os times deles, mas é curioso, porque quando a gente entrega toda a análise, o CEO também é avaliado. Mas porque uma coisa está interligada à outra. A cultura vem muitas vezes do CEO, né? O dia a dia vem do CEO. E o que a gente começa a perceber agora, né? Uma nova fase. Muitos CEOs acabam sendo uma própria trava do crescimento. A forma como ele conduz, a forma como ele traz, né? Que tipo de pessoas ele traz, a área que ele vai, de alguma maneira, priorizar versus a outra. E aí, por que eu estou trazendo isso? Hoje, o que a gente percebe? O CEO, ele tem muitos CEOs têm um olhar ainda de cima para baixo, né? Entendendo assim, não, eu não preciso me desenvolver. Quem precisa é o meu time, né? Isso eu tô falando, assim, muito do que a gente vê no nosso dia a dia. Raras exceções, né? Então, o caso que você teve recentemente contato é um caso que é o oposto, né? Ele é uma pessoa muito de buscar autoconhecimento, se desenvolver, até pela própria história de vida. Mas a gente percebe isso, né? São raros os CEOs que muitas vezes buscam, né, esse olhar de um mentor, e eu digo muito por mim mesmo, né? Hoje eu busco muito mais ajuda e apoio fora,
né? Muitas coisas que você está falando aqui, eu já estou assim, caramba, poxa, eu preciso conversar com o Rondon sobre isso e tal, coisas que eu posso melhorar. Sim, mas é isso, né? E no fundo, o que você vê, né? Assim, onde você percebe que a principal liderança, porque o tema de hoje é falar muito sobre liderança, o que você percebe mais de falhas dos CEOs, né, que às vezes impedem essa escalada do negócio? Carol, eu vou responder e vou contextualizar, né? O CEO, ou a pessoa que lidera, founder, empreendedor, empreendedora, que está à frente de um negócio, não tem capacidade, ele tem que tem que ter um equilíbrio, tá? Se ele não tem capacidade de escutar alguma coisa fora do negócio dele, já vai ser a crença limitante da empresa. Quando você diz fora do negócio, está dizendo uma pessoa buscar uma informação, buscar um conhecimento, mas principalmente a capacidade de ouvir alguém falando alguma coisa e ele simplesmente discordar e virar as costas. Se eu tô aqui, eu não preciso concordar 100% com o que você está falando, mas eu tenho que escutar o teu ponto de vista e avaliar se aquilo faz sentido ou não. Então, se para um lado a pessoa não tem nenhuma capacidade, ou seja, tem o egocentrismo ou a autoideia de que só ele ou ela é a pessoa que sabe o que está fazendo e não vai escutar nada, não vai escutar ninguém, não vai buscar uma informação, um livro, um conhecimento diferenciado, esse já está eliminado para mim da capacidade de crescimento. Ele é o limitador da capacidade de crescimento da empresa. Isso por um lado. Por um outro lado, quando eu estou olhando para um empreendedor, para um founder, para um líder de empresa, os líderes de empresa, e essa pessoa só escuta os outros, né? Ou seja, não tem autoconfiança naquilo que essa pessoa está fazendo também, eu já descarto de cara em vários aspectos. Tem que ter segurança no que você está fazendo. E aí estou falando de um papel que o que me trouxe essa visão foi me tornar investidor. Então, o nosso veículo de investimento hoje chama Founders Choice. Né? No fim, você está escolhendo os fundadores. Os fundadores. É interessante. Eu invisto nos founders. Tem founder, já falei para ele, o que você fizer, eu tô atrás. Aonde você for, eu vou investir. E com esses founders, dificilmente eu errei. Tá? Inclusive, já estou levantando alguns para trazer aqui para conversar contigo, líderes incríveis. Então, a gente escolhe o founder, o founder ou a founder, a pessoa que está na liderança. Se a pessoa não tem esse equilíbrio, seja conseguir ouvir, aprender e conhecer, saber que ela não é o centro do mundo, mas também ter confiança no que está fazendo, que é um ponto importante, se ela tem o equilíbrio entre eu vou ouvir, mas eu escuto até aqui. Daqui para frente eu posso ouvir, vou avaliar, mas não, eu confio no que eu estou fazendo, vou em frente. É isso que eu costumo pregar com os founders, principalmente os que eu invisto. Olha, eu como, seja membro de conselho, seja como investidor, eu vou até aqui. Daqui para frente é com você. A parte executiva. E aí você comentou um negócio que eu quero amarrar. A visão da pessoa que está na liderança, ela tem que ter estratégico, tem que ter tático. Operacional, obviamente, todo mundo tem que fazer. É o básico. É o básico. Sim. E aí tem que ter capacidade. Quanto menor a empresa, mais operacional você vai fazer de tudo. Quanto mais a empresa cresce, você vai saindo da base operacional, você vai diminuindo a tua base operacional de ação, do fazer, e passando aí para a camada tática, que é o acompanhar e o avaliar o que está sendo feito, direcionar ou redirecionar, se necessário, quem está fazendo, isso é o tático, e o estratégico, que é pensar para onde vamos, direcionar o barco. Você tem quem está direcionando o barco, mexendo nos controles, o analítico que você falou é importantíssimo, ter visão. Opa, peraí, esse número aqui caiu. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com a nossa área interna aqui da Evolve de Revenue, assim, olha, quantidade de e-mails que a gente disparou diminuiu o número de abertura e o número de clique está irrisório. Tem alguma coisa errada aqui, a gente tem que mexer. O quê? Não sei exatamente. Aí eu chamo as nossas lideranças e falo, olha, o que a gente pode fazer? Né? E, obviamente, na execução, o nosso time executa. Então, essa é a visão. A gente, na camada estratégica, precisa entender os números, os resultados e se a maré está virando. A gente passou o inverno das startups,
A gente passou grandes layoffs. Quem desligou estava inflacionado, será? Será que tinha muita gente e acabou desligando, continuou entregando? A estratégia não foi a ideal versus as contratações em escala? As estratégias estavam equivocadas. Eu estava fazendo muito produto, tem empresas que a gente acompanha que estavam ali sem foco, estavam fazendo muitos produtos, de repente, opa, mudou o mercado, está na hora da gente reduzir, enxugou, e aí nas discussões o que vai ser priorizado? No final das contas, com a priorização, o resultado aumentou. Então, empresas que fizeram layoff, seu resultado aumentou, o que estava errado? Estava errado mais na estratégia e no tático do que na operação. A operação estava ali executando. Eu tinha menos problema de operação, eu tinha mais problema de estratégia. Sim. Tá? Então, nessa visão, as lideranças têm que ser capazes de enxergar tanto o cenário macro, o que está acontecendo, tem que ter capacidade de enxergar o cenário interno e os resultados e tomar ações. Não é só sair contratando gente. Isso é muito crítico a essa coisa de só contratar. Já passou. A gente viveu isso há 8, 9 anos atrás. Brincava, né? Parecia lobo de Wall Street. Saía, vamos, contrata, traz. Eu te falei, 38 consultorias, utilizei um monte de equipe para trazer. Eu tinha 15 pessoas dentro de casa. Crescemos, foi importantíssimo, fomos o primeiro unicórnio brasileiro, foi um boom. Mas hoje, a gente teve que amadurecer a gestão. Não dá mais para fazer o que a gente fazia 9 anos atrás, 10 anos atrás nas startups. A gente tem que ser mais responsável com as contratações. Tem uma investida nossa, essa investida no segmento de seguros digitais, com tecnologia, um negócio incrível. Também quero trazê-los aqui para fazer um bate-papo, são ótimos líderes. É uma das únicas, se não a única insurtech que não fez layoff. Continuou crescendo, não fez layoff, mas sempre trabalhou estritamente organizado com as necessidades. Eu sempre discuti com eles, inclusive antes de me tornar investidor deles. A gente contratava para eles, depois eu me tornei investidor, entrei no pool de investimento. A gente sempre discutia pessoas certas no lugar certo. Prefiro demorar um pouco mais para contratar do que contratar a pessoa errada. É melhor demitir mais rápido se a gente contratou errado do que contratar mais rápido e ter que demitir depois. Sai muito mais caro para nós, dentro de um negócio, principalmente um negócio que é de capital intelectual. Negócios digitais, eles dependem puramente de pessoas. Mas ele tem tecnologia. Sim. Tecnologia para escalar, né? Tecnologia para crescer, mas as pessoas que vão produzir a tecnologia, que vão entender, que vão gerar os produtos, vão desenvolver, vão desenhar, são pessoas, normalmente pessoas-chave. Tá? Então, nessa visão, pessoa certa no lugar certo, deita no resultado, faz um negócio fantástico acontecer. Começa a investir da nossa que eu te comentei, saiu de 12 mil entregas por mês, com menos de 12 meses depois, nós estamos falando de 300, 400 mil entregas no mês. É um crescimento, se você for ver, gigantesco. E pessoas, né? As pessoas certas entregam resultado. Esse investimento eu fiz, vou falar o nome da empresa, depois o founder, chama Food to Save. Inclusive eu estava ouvindo algumas coisas deles aí, atendimento e tal, num podcast esses dias. A Food to Save, quando o founder chegou, ele chegou com um PowerPoint horroroso. Depois o Lucas reclama, ele que reclama, não precisa cortar. Ele chegou num PowerPoint horroroso e tinha um site muito feio e mal organizado, mal feito mesmo, assim. Só que a tese é fantástica. Nós estamos falando de recuperação, né, de alimentos que estão lá pré-vencimento, tá? Então é o que a gente chama de shelf life. O que era prejuízo se torna lucro. O que era lixo se torna alimentação. Então, uma coisa sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. É fantástico. O propósito é gigantesco. Mas a gente tinha um problema em tecnologia. Quando eu fui fazer investimento, eu falei para ele, olha, tá marcado aqui o investimento que a gente precisa fazer. Eu invisto em você, mas a gente tem que colocar isso em tecnologia. Trouxemos um CTO fantástico, o Guido, baita de um profissional. E a gente mudou o patamar da empresa, não só com tecnologia, mas a gente mudou o patamar da empresa também por conta da tecnologia. Óbvio, os nossos
founders são pessoas incríveis. O Lucas em si é um cara genial. A hora que eu comecei a falar com ele, meu Deus, ele é maluco. Maluco no sentido, realmente não tem limite. À frente, não tem barreira. Ele não enxerga a barreira. Ele vai falar com todo mundo, ele vai fazer o que for necessário para aquele negócio acontecer. Ele tem um propósito muito centrado naquilo que ele quer construir, né? Ele quer realmente ajudar, de fato, a resolver e criar um impacto gigantesco nesse desperdício absurdo que nós temos. Quando você enxerga isso nos founders e nas lideranças, hoje eu faço parte do conselho e as lideranças eu entrevisto. Mesmo como conselheiro, falo, olha, a liderança que vai entrar na empresa, eu vou entrar e vou entrevistar também. Legal. Se a gente não enxerga esse brilho no olho da liderança, a gente não contrata. A gente contrata hoje, aliás, eu sempre contratei em startup, isso vem de 99, trabalhei com Gympass, trabalhei com Creditas, com Guia Bolso, pode pôr a lista, Madeira, Wildlife Games, sempre contratei, olhando propósito. E nas lideranças isso é mais forte ainda. Se a liderança não encaixa no propósito da empresa, a gente não traz. Não tem como. Sua empresa sofre com líderes e times que não entregam resultado? Dúvidas sobre como demitir ou manter aquele líder que, de certa forma, foi fiel até aqui, mas que não entrega mais o resultado? Tudo isso te atormenta? Você sente que tem muitas oportunidades perdidas por não ter um time que performa como você espera? Mais de 15 mil líderes já passaram pelo nosso método de diagnóstico de liderança. Além disso, nossa metodologia mostrou um aumento médio de até 92% na performance das equipes após todas as estratégias de implementação e recomendações após o diagnóstico. Nosso método, que já transformou times com baixa performance em times extraordinários, está totalmente disponível somente para os primeiros 25 CEOs que se cadastrarem neste link aqui abaixo. Você sairá com o mapa da performance do seu time, entenderá quem é potencial, quem não entregará provavelmente o resultado esperado no ano de 2024 e toda a rota para trazer o potencial e performance para atingir suas metas no próximo ano. Clique agora e faça a revolução na sua empresa. Esse é um ponto-chave. Então, assim, se a gente pudesse fazer um resumo, né, do que você falou. Primeiro ponto, né, para a gente construir uma empresa, né, que escala, né, porque liderança forma a próxima camada de líderes. Então, se você não tem pipeline de liderança, sua empresa, a algum momento, vai parar de crescer. Tem teto. Já entendemos. Ok, então eu, primeiro, olho para meu propósito, né? Tem um propósito muito claro. Quando eu digo propósito, estou falando de necessariamente ser um negócio de impacto, mas assim, onde eu quero chegar, a razão pela qual eu estou fazendo esse negócio, o crescimento, né? A expectativa de crescimento, ter uma estratégia alinhada, né? E aí sim, trazer as pessoas certas, coerentes com essa estratégia, para montar um time coerente. Aí o que você falou, eu acho que faz muito sentido. É esse alinhamento de propósito com aquele candidato, aquela vaga, né, de líder ao negócio, né, ao propósito do negócio. Resumo. Resumidamente é isso. E vou te dar um exemplo de como isso pode dar certo de uma maneira fantástica. A gente teve um caso, a minha primeira investida, chama Mutual, é uma empresa que a gente statou como um peer-to-peer lending, né, uma empresa de empréstimo pessoa a pessoa. Nessa operação, a gente acabou identificando uma necessidade de um produto diferente, que é um produto de validação, de combate à fraude. A gente estava sofrendo muita fraude na época. O nosso founder na época, o Léo Rebite, é um monstro de criação de negócio, cara assim com um ímpeto gigantesco. A gente identificou, então moveu o Léo para liderar e tocar como, em primeira ordem esse negócio, esse novo negócio que a gente chamou de combate à fraude. À época, trouxemos uma pessoa de tecnologia fantástica e criamos juntos esse negócio. Naquele momento, a gente fez um investimento na ordem ali de R$1 milhão, mais ou menos. A empresa estava com as pessoas tão certas e tão alinhadas naquele momento que em menos de um ano, isso não é comum, ela já era uma empresa que gerava resultado positivo. Ela não queimava mais caixa, ela gerava resultado positivo. A partir daí a gente começou a receber investimentos. Já na primeira rodada de investimentos, a gente recebeu um grupo canadense de executivos assim, parrudíssimos nesse negócio, em negócios globais.
E esse grupo não só fez investimento, mas nós começamos a ter lideranças executivas trabalhando junto com aquele time que tinha fundado o negócio. O resultado foi fenomenal, porque a gente começou então a seniorizar, a trazer pessoas que já tinham estrutura, já tinham uma visão de uma empresa maior e de uma empresa global. Resultado disso, que em 18 meses aproximadamente, aquele 1 milhão que a gente tinha investido se tornou 45 milhões em resultado. A gente saiu da empresa com 45 milhões, exatamente isso, então 45x do investimento inicial, mas com um conjunto de ações que pessoas super sêniores entraram na empresa, a empresa continuou crescendo, pessoas executivas mais pesadas e globais vieram para esse negócio, criando novas camadas e essas camadas intercalando com o time que já estava. Então a gente tem, por exemplo, pessoas de RH que vieram e se somaram às pessoas de RH que estavam aqui, pessoas super seniors, globais. O CEO, o novo CEO, profissionalizou o CEO. Por quê? O founder, ele deixou de ser CEO já nos primeiros 6 a 8 meses. Ele entendeu que o papel dele era outro. Um papel de construção, de ir a mercado e tal. Inclusive, isso é uma coisa muito legal que os founders, que as pessoas que fazem negócio têm que entender as suas capacidades. Até onde eu consigo chegar? Se a gente tivesse deixado o founder como CEO até hoje, provavelmente o resultado não seria o mesmo, porque as capacidades dessas lideranças que ali estavam não nos levariam para o crescimento que a gente teve. Tecnologia já ficou como CTO praticamente até o ano passado, né? O Rafa, que foi o nosso CTO, co-founder e tal, ele ficou liderando tecnologia até um dado momento. Ele mesmo entendeu também, olha, a empresa está ficando muito grande. Eu não sou CTO de uma empresa de 1.000, 2.000 pessoas. Eu sou CTO de uma empresa de 60, 50 pessoas. A empresa cresceu mais rápido do que ele. Então, você vem e traz. Nós trouxemos um CTO, foi no Nubank, um monstro, José. Trouxemos um CFO que foi lá da Móvel, Play Kids e tal também, baita de um executivo. A gente começou a compor as cadeiras. De acordo com o quê? De acordo com a necessidade. Também não vou trazer um executivo gigante só para ter o nome desse executivo lá. Eu preciso trazer de acordo com a minha necessidade. Eu estou com uma dor maior na área X, como é que eu posso resolver essa dor? Eu acho que esse é o grande papel, seja dos fundos de investimento, dos veículos, dos advisors, membros de conselho, ajudar quem está liderando a empresa a conseguir enxergar caminhos, porque o problema está dado. O problema está posto. Se eu tenho uma dificuldade em atendimento, é aquilo ali. Como é que eu vou resolver? Nem sempre a resposta é fazer o que a gente fez na 99, roubou o Caio Poli do Nubank. O Caio, na época e até hoje, é uma das maiores sumidades em atendimento no Brasil. Né? Poxa, só roubar esse profissional ali, é só essa a solução? E eu vou ter que levar o Caio Poli a tiracolo para todas as necessidades que eu tenho? Não. Eu tenho outras camadas, outras respostas, outros perfis profissionais e outras formas de fazer. A gente tem que ter flexibilidade para entender momento, possibilidade de remuneração. Cada empresa tem o seu ajuste financeiro. Tem empresas que financeiramente, a gente fala do Google, por exemplo, poxa, o Google tem uma capacidade, um poderio financeiro que pode trazer uma resolução. De propostas, né? O total compensation deles é muito difícil bater, né? O total comp deles envolve eu brinco um que o Google fantástico. é uma, como é que fala? Uma algema de diamante, né? Porque você pega lá, você tem pessoas que não tem uma pessoa embaixo e ganham 70 mil reais por mês. E, sim, só o fixo, né? Não tô nem falando fixo, fora o restante, as ações, então é complicado. Mas será que a gente precisa disso? Eu estava conversando, vindo para cá, uma das nossas investidas me perguntando, Rondon, nós estamos com uma dificuldade em contratar profissionais de tecnologia. O problema é a remuneração? Por coincidência, eu acabei também me debruçando mais nesse processo, entendendo o que estava acontecendo, quais eram as dificuldades. Não é remuneração, ou não é só remuneração. Remuneração é um dos fatores, mas a gente tem outras formas para poder atrair os profissionais certos do que só aumentar a remuneração. Muitas vezes, se eu só aumento a remuneração, eu vou contratar a pessoa errada. Ela vai vir pelo motivo errado. Não estou dizendo aqui
que as pessoas têm que trabalhar só por paixão, Carol. Mas a paixão tem que fazer parte da equação também. Hoje em dia, assim, é impossível você trabalhar num lugar que você detesta. Eu acho, assim, geração... Assim, tem gente que consegue um tempo, mas em algum momento essa conta vai chegar. Essa conta vai chegar na saúde da pessoa, essa conta vai chegar num trabalho péssimo que ela vai fazer, essa conta vai chegar e não vai dar certo. Você tem que trabalhar em alguma coisa que você acredita, né? Eu falo com o meu time, e várias vezes eu já fiz essa declaração para eles, que em grande parte o motivo de eu acordar para trabalhar, não para minha vida eu tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho a minha família também, mas o motivo de eu acordar para trabalhar é olhar aquelas carinhas, ver aquelas pessoas crescendo. O propósito que a gente se colocou para Evolve é sonhar os sonhos das pessoas e crescer junto com elas. Eu não quero a Evolve crescendo, eu não quero a nossa empresa crescendo e as pessoas ficando estagnadas, eu não quero explorar ninguém. Sim. Né? A gente não tem esse perfil, nós somos, principalmente, Evolve uma empresa de capital intelectual. A gente depende também do crescimento das pessoas para a gente poder crescer. Estou falando internamente, mas estou falando dos nossos parceiros. Eu não tenho cliente, Carol, eu tenho parceiro. Eu tenho um parceiro que eu vou lá, eu já cheguei em parceiro e falei, olha, não é contratar. Não é a contratação que você tem que fazer aqui, não é essa a contratação. Você precisa terceirizar essa área aqui. Era uma coisa específica, né, no entendimento, ele tinha uma área que ele desenvolvia APIs, né, que são chaves de conexão. Para ser bem simplificado, ele desenvolvia APIs com vários clientes. Ó, por que você vai ter isso dentro da tua casa? É mais uma equipe para gerir? É um negócio simples, é um processo simples. Você vai lá no teu cliente, no cliente dele, entende as chaves de conexão do cliente, desenvolve de acordo com a nossa e faz a troca de informação. Eu preciso ter isso estrategicamente dentro de casa? Ora, se eu fosse uma consultoria que só quisesse fazer um faturamento, eu ia contratar 4, 5 pessoas ali. Ia faturar um valor X e estava tudo bem. Isso resolve o problema do parceiro? Não era isso que resolvia. Então a gente ajudou o parceiro, eu trouxe um outro parceiro. Olha, terceiriza essa área aqui, e aí você vai ter uma equipe, uma software house, que vai entregar isso aqui depois. Vai entregar isso, não é teu core, não se preocupe com isso, se preocupe em melhorar teu produto. Eu já tive parceiro que eu tive que trocar um co-founder da cadeira. Eu tive que trazer um CTO para substituir o co-founder. Como é que você lida com isso? O co-founder que a gente substituiu é meu amigo até hoje. A gente tem uma baita de uma amizade, uma parceria, a gente troca figurinha até hoje. A forma de fazer, a gente desenvolveu um projeto, trouxe a entendimento como as coisas funcionavam ou não funcionavam, trouxe uma estrutura nova e como a estrutura tinha que funcionar. Opa, de repente, o próprio co-founder falou assim, acho que eu estou sobrando aqui, porque essa entrega dessa forma eu não consigo fazer. Ah, mas logo de cara a gente já sabia? Sim e não. A gente tinha uma desconfiança que aquele co-founder já não funcionaria mais. Sim. Tá? Nós desenvolvemos um trabalho e chegamos juntos à conclusão. Eu tenho uma coisa com consultorias e com processos, pessoas que estão externas à empresa, que eu vivi isso. Eu fui consultoria também lá atrás, consultorias mais clássicas, multinacionais. E a gente chegava com um terninho, uma gravata, uma pastinha e falava assim, esses são os melhores profissionais do mercado, esses vocês têm que contratar. É um posicionamento, de certa forma, arrogante até, fala, olha, eu conheço o mercado. Realmente, eu conheço o mercado. Mas hoje em dia, se alguém me falar, a faixa de remuneração para um CTO, depende. Eu já contratei CTO com uma faixa de 25, 30 mil reais. Eu já contratei CTO ganhando 85, 90 mil reais por mês. Depende. Não é uma receita de bolo, ou eu não tenho todas as respostas na língua. Hoje, quando eu falo de remuneração com qualquer parceiro ou com qualquer investida, eu primeiro procuro entender qual é a nossa capacidade hoje. Aí é um papo com o CFO, é um papo com quem está na liderança do financeiro. Qual é a nossa capacidade de pagar? Qual é a nossa necessidade profissional? E o nosso papel enquanto parceiro, meu enquanto investidor, da Founders Choice enquanto empresa, né, investidora que apoia a empresa, da Evolve enquanto consultoria, é conseguir aproximar a necessidade que a empresa tem,
o que a gente tem de realidade do mercado e chegar no meio do caminho. Nem sempre eu tenho que pagar mais. E é essa discussão que eu estava tendo com esse founder. Poxa, a minha faixa... Nem sempre é a faixa de remuneração. Sim, são né? outras coisas. Essa é a resposta fácil. Né? Aumenta a faixa. Tá, aumenta a faixa. Vai ser mais fácil? Obviamente. Carol, você ganha X, eu vou te oferecer X mais Y. Então eu falo, bom, ok, deixa eu avaliar. Mas se eu fizer só isso, eu não tenho um negócio sustentável. Eu não tenho hoje a pretensão de criar negócios que não sejam sustentáveis. Né? Eu sou investidor, eu quero ver os negócios crescerem, eu quero ver as empresas crescerem, gerarem resultado, né? serem vendidas ou, enfim, irem para um IPO, irem para a bolsa e tal. Então, a pretensão é que esse negócio seja sustentável. Essa é a grande questão hoje que a gente coloca enquanto consultoria também, enquanto investidor. Essa pessoa é a pessoa certa? Está no lugar certo? Como é que a gente chega na pessoa certa e coloca no lugar certo? Esse xadrez de pessoas, ele é fundamental, né, para o crescimento, e muitas vezes se a empresa ela começa errado, aquilo é um emaranhado de resultados que não saem do papel, planos que não se tornam realidade, e a empresa vai queimando caixa, chega até um momento que assim, não tem mais de onde tirar. E aí ou ela tem que desligar, ou enfim. E aí, um ponto que você falou muito, né, sobre essa questão de co-founders, né, CTO ou CEO que, entende que, cara, tá, agora é o momento de eu me afastar e colocar essa gestão para outra pessoa que talvez esteja mais preparado para este momento da organização, né? E aí eu trago aqui um ponto até que foi elemento de estudo do diagnóstico, né? O que a gente percebe, né? Empreendedor, ele é centralizador, né? E isso acaba sendo um grande inimigo do próprio crescimento do negócio. E aí, trazendo aqui para você um pouco da narrativa mesmo, né? Do que a gente entende que é padrão, né? Que acontece ele vai lá, tem uma ideia, né? Ou ela vai lá, tem uma ideia, contrata as primeiras pessoas operacionais, porque não tem muito dinheiro, não tem uma preocupação se aquelas pessoas pensam, raciocinam, né? Ele quer delegar aquele trabalho chato que ele faz, porque no fim do dia o empreendedor ele tem uma coisa, né, de ser criativo, de buscar ideias, até gostam mais de marketing, vendas. Aí ele vai lá, caramba, tal, a empresa começou a crescer, fica aquele monte de gente, né, 10 pessoas, 15 pessoas embaixo, ele fala, não, parabéns, agora você que é bom operacionalmente, você vira líder. Aí você transforma aquela sua primeira camada de liderança completamente disfuncional, né? Aí pega o outro operacional que é bom operacionalmente, transforma em líder sem preparar, sem trazer o suporte, né? E aí por uma questão muitas vezes de segurança, eu preciso confiar nessa pessoa que estava comigo lá desde o início, transforma aqueles líderes, né, em pessoas de alta confiança, e o resultado que antes às vezes até funcionava passa a não funcionar mais, porque você cria uma camada entre o C-level e aquele nível operacional. Então, às vezes, o operacional que funcionava, rodava bonitinho, começa a não rodar, você começa a ter problema, né, para atingir resultados que antes eram atingidos, né? E aí, o que a gente percebe nesse cenário? Muitos CEOs ficam apegados à história que aquele colaborador teve. E aí aquela frase, não, mas quando? Lá, quando aqui era mato, quando eu podia pagar para ele R$2.000 por mês, ele estava aqui comigo. E aí existe esse rompimento, né? Essa necessidade de romper com essas estruturas, né? E essa conscientização, muitas vezes, que o empresário precisa ter de que as mesmas pessoas que te levaram do 0 a 1, talvez, muito provavelmente, não serão a que irão levar você de 10 a 100, né? E eu acho que esse é um ponto muito difícil e que a gente vê o tempo todo, muitos CEOs procurando a gente para que a gente faça diagnósticos com a liderança deles, porque eles estão o quê? Em dúvida. Será que esse time que eu construí até aqui é capaz de me ajudar a chegar
na visão estratégica de crescimento, e aí, Diego, 95% tem essa dúvida, e a verdade é que, se a gente for olhar, a maioria esmagadora não é esse time que começou com a empresa que realmente vai chegar até essa segunda, terceira ou quarta fase. E esse desprendimento emocional que o empreendedor tem ou deve ter nesse momento de fazer, a gente acaba mostrando no diagnóstico e muitas vezes acaba trazendo essa clareza que ele não tem naquele momento. O que você fala sobre isso? A gente precisa pensar primeiro, Carol, e esse ponto é um ponto fantástico de discutir. A gente precisa pensar que é o time de estimação. E quando eu falo estimação, é o time da estima. Sim. Que a gente tem, porque é quem veio conosco e nos ajudou a chegar a um dado momento. Então, eu falo como empreendedor também, né? Não só como investidor ou como parte, que já fui time de estimação de alguém, inclusive. Esse time que nos ajudou a chegar lá, ele tem que ter seu valor e tem que ter seu mérito. Acho que em todas as empresas que eu passei ou que eu tive contato de mais de um ano, que é a maioria, eu não costumo trabalhar job spot, é muito difícil ter uma operação que fique menos de 1 ano, 2 anos com uma empresa. Esses times, essas pessoas, elas têm que ser sim respeitadas, têm que ter um cuidado, claro, tem que ter um carinho. Mas o empreendedor, ele precisa de ajuda para enxergar isso. Eu tenho um caso de uma investida nossa, que quando a gente começou a discutir, foi muito engraçado porque eu assumi uma cadeira no conselho do grupo de investimento e comecei a ter, então, semanalmente reuniões com CEOs e tal, e um desses CEOs incrível, né, uma pessoa fantástica, a gente começou a discutir, tá na hora de crescer, tá na hora de seniorizar, tá na hora de estruturar uma camada para apoiar você. Eu não acredito em camada debaixo de você, é uma camada para apoiar, né? E sustentar esse crescimento. Os diretos da liderança, né, da principal liderança, os diretos do empreendedor, da empreendedora. Chegou a hora de começar a discutir isso. E a resistência foi muito grande. Mas o meu time dá conta, meu time vai crescer comigo, já cresceu comigo até aqui. Perfeito, concordo, aceito, ok. Aí quando a gente tinha problemas, enfrentei um problema severo, um problema que a gente teve ali, ele me procurou falando que tinha tido um problema de fraude, a gente teve que acessar várias empresas, eu tive que acessar outros membros de conselho, colegas que são membros de conselho em outros lugares para poder ajudar a gente a resolver esse problema. Eu falei, eu sei que você pode contar comigo como teu membro de conselho, investidor, advisor, mas você podia ter contado com uma equipe mais sênior que ia te ajudar a resolver as coisas com mais facilidade. Foi o primeiro estalo que levou esse empreendedor a entender, né, que ele estava sozinho em alguns aspectos ali, mas numa camada de resolução de problema mais avançada, né? Depois essa discussão se estendeu até um dado momento que eu falei, tudo bem, vou até o teu escritório, vou passar um período todo aí, e eu quero conhecer um por um. Conhecer história, enfim. E aí a gente vai conversar sobre isso. Então esse assessment, né, que a gente pode aplicar com a Boomit, no caso eu fui fazer lá pessoalmente. Sentei, conheci as pessoas, conheci a história com muito respeito e com muito carinho aquilo que as pessoas realizaram. Elas estão lá, não é de graça. Elas ajudaram a gente a chegar num dado patamar. As pessoas são descartáveis de forma nenhuma. Não acredito nisso. Mas, ao final dessas conversas, logo no jantar que a gente teve, vamos comer ali um camarão, tomar um vinho, enfim, uma conversa um pouco mais informal, e eu acho que essas conversas informais, elas também são muito importantes nas relações interpessoais. Não adianta eu só conversar contigo no podcast, a gente não conversa só no podcast, aqui a gente conversa em outros lugares, né? Nessas conversas informais, a gente conseguiu chegar à conclusão, e ele chegou à conclusão, realmente precisamos, em alguns lugares, em alguns pilares, precisamos de ajuda. E ao precisar de ajuda, eu vou substituir todo mundo? Vou criar uma camada debaixo da empreendedora, do empreendedor? Não tem essa necessidade.
Mas tem pontos específicos que a gente pode sim melhorar, trazer experiência. A gente traz experiência, a gente traz bagagem, a gente traz oxigenação. Então, dentro desse trabalho, também é nosso papel como conselheiro, como mentor, como consultor, como investidor, também é nosso papel não confrontar. Porque confrontar, acho que o mercado já confronta o empreendedor, a empreendedora todos os dias. Sim. Mas trazer à luz algumas questões, se a gente realmente confia naquele executivo, aquela executiva liderando esse negócio, a gente precisa trazer à luz algumas questões que vão fazê-lo pensar e chegar junto com você a uma conclusão daquilo. E eu tenho muito isso, principalmente com as minhas investidas. Quando eu invisto numa startup, eu estou investindo numa equipe, eu estou investindo naquelas pessoas. É praticamente um cheque em branco. Né? Por mais que você direcione, olha, no caso da Food to Save, eu falei, acredito que a gente precisa de tecnologia, mas a decisão não é minha. Uhum. A decisão sempre foi e sempre vai ser do Lucas, né? Do founder, CEO, dos founders da equipe, né? São 4 founders Sim. ali, Lucas, Fernando, Murilo, Guido. Eles tomam as decisões executivas. Uhum. Isso não quer dizer que eu não vou lá e não vou dar o meu parecer, a minha posição, a minha visão, mas sem ser invasivo. O papel da consultoria, a Evolve, na minha visão, é a mesma coisa. Eu vou lá e vou fazer um posicionamento. Foi muito engraçado, eu vou me remontar 15 anos atrás ou mais, né? Que eu estava trabalhando numa consultoria de recrutamento e seleção, como headhunter. Meu papel era o quê? Eu tinha que contratar pessoas. Eu tinha que contratar para faturar, era isso, né? Uhum. Se você contrata uma pessoa, eu te mando uma fatura e você me paga. E aí, uma pessoa da Serasa, eu trabalhava fazendo recrutamento e seleção para a Serasa, uma pessoa da Serasa virou para mim e falou assim, e você contrataria essa pessoa? O que eu vou responder, né? Uma pergunta difícil, porque eu tenho... Aí eu entendi que o meu papel, a partir desse momento eu entendi que meu papel não era ser, e fui questionado muitas vezes por isso, meu papel não era ser um vendedor de papel, vendedor de candidato. Meu papel era ser um apoio consultivo, né? A partir daí, todas as minhas relações se pautaram nesse apoio, nessa relação, e desenvolvi relação de confiança, né? Olha, esse candidato eu não contrataria, por causa disso, disso e disso. Ah, então vamos ter que voltar a trabalhar, volta para a mesa, vamos trazer outros. Essa é a minha visão, né? A partir daí eu comecei a entender que a pessoa que está ali tomando a decisão, ela precisa de todas as informações e as informações reais, justas, corretas e transparentes para tomar essa decisão. Depois, anos depois, lá na frente, quando eu comecei a investir, eu tive o mesmo entendimento que você precisa dar pro executivo todas as informações. Não é porque você é investidor que você virou chefe dele, que você virou dono dele. Sim. Né? Você, como investidor, obviamente, tem interesses, né, que o resultado, que a empresa cresça para você ter resultado financeiro também. Mas você está investindo em alguém e você tem que confiar nessa pessoa que você está investindo. Então, isso vale para todas as relações e as relações de liderança principalmente. Perguntinha final, talvez polêmica, mas acho que você está super inserido nesse contexto. Hoje a gente percebe, não só no Brasil, mas no mundo, né, há muito pouco investimento para empresas lideradas por mulheres, né? Eu tive, né, o privilégio de fundar a Bummit e receber investimento, mas essa é uma realidade, assim, super escassa, né? Você vai pegar casos, né, puxa, você tem as meninas da GUP, né, conheço Bruna, conheço a Mari, tudo... Mas a gente está falando, assim, são casos super, super isolados. O que você acha, assim, o que acontece, né? É apenas um ponto de oferta e demanda? Você acha que tem algo de verdade, assim, olhando você como um profissional, né?
que olha muito essa capacidade de liderança? Você percebe outros fatores que interferem nessa tomada de decisão, muitas vezes? Carol, das melhores lideranças que eu tive, pessoas que me lideraram, a melhor foi uma mulher. Fabrícia Antunes, uma executiva portuguesa fantástica, e 90% do que eu sei de gestão eu aprendi com ela. Não é falta de capacidade da mulher, a mulher tem mais capacidade. Eu não vou ser sexista aqui, nem a favor nem contra o homem ou mulher, ou enfim. Mas as mulheres normalmente têm mais capacidade de visão holística, capacidade de enxergar o macro, que é um grande asset para gestores e lideranças. Então, o que eu enxergo? A gente tem uma sociedade, isso é reflexo da sociedade, em que muitas das mulheres foi ser colocada em segundo plano, é o braço direito, atrás, ouvi essa frase, eu achei ela ridícula, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Porque atrás, quer dizer, assim, são coisas que têm a ver com a sociedade em que a gente vive, sociedade patriarcal e arcaica nesse sentido, a meu ver. Isso é reflexo dessa sociedade. Quantas mulheres hoje você tem na liderança? Eu ouvi uma bobagem, um absurdo sobre uma mulher, ficou grávida, atrapalhou a carreira, alguma coisa assim. A gente teve na Evolve uma pessoa que ficou grávida, a gente deu super apoio, ficou todo mundo feliz. Quer dizer, eu acho que esse reflexo da sociedade faz com que você tenha, em primeiro lugar, menos lideranças femininas nas empresas como um todo, menos representatividade. Com menos representatividade, você tem menos mulheres tomando decisão e outras mulheres enxergando que mulheres tomam a decisão, e aí você fala assim, é engraçado, mas as mulheres que não estão na liderança olham para homens na liderança e falam, bom, isso é uma coisa de homem que, né? E consequentemente isso acaba se estendendo para o mercado de empreendedorismo. Quem vai empreender? Normalmente alguém que tem um ímpeto muito grande ou alguém que tem uma necessidade muito latente, mas tem que ter um arcabouço, um ferramental ali de informações e tal. Normalmente os founders da nova leva de startup que eu conheço, uma boa parte deles eram lideranças de outras startups ou lideranças de outras empresas que enxergaram uma oportunidade e vieram trazer. Então, é reflexo, sim, do mercado de trabalho como um todo e do como as mulheres tanto se enxergam quanto são vistas, tá? Quem toma decisão para oferecer recursos? São os homens, em grande parte, majoritariamente. Sim. E normalmente homens de meia idade, homens brancos, cis, enfim. Então eles tendem a investir, e não estou falando de todos, mas eles tendem a investir em semelhantes deles. Esse é um ponto importante. Mas tem iniciativas muito interessantes, tem fundos de investimento só para mulheres, tem lideranças... Porque eu vou ser polêmica aqui, nos minutos finais. Adoro polêmica. Eu já vi muita gente, e eu digo isso porque, assim, o próprio trabalho da Boomit é um trabalho em que a gente recebe empreendedoras mulheres, homens, e a gente percebe todo esse movimento, né? Então dá pra gente ter bases de comparação. E já vi muita empreendedora, muita mulher, assim, com um baita produto, e assim, numa dedicação, né, com muita dificuldade de conseguir captar. E eu, por exemplo, não tive dificuldade de captar, né? Inclusive, eu não fui atrás de rodada, né? Eu tive a oportunidade de receber interessados. Tudo bem, eu estava num ecossistema, tudo isso faz diferença, né? Mas foi um pouco diferente pra gente. Mas eu percebo muito isso. Negócios, muitas vezes, sem o mínimo de robustez mesmo da tese do negócio, né, para onde vai, como vai, etc. Ou, por exemplo, e tudo bem, eu não sou contra quem vende um PPT. Eu acho que quem consegue captar dinheiro vendendo um PPT é um baita de um vendedor. Parabéns para ele. Eu não acho que isso é errado, não, tá? Tô dizendo que, às vezes, o próprio negócio em si, mesmo no PPT... Faz sentido. Faz sentido, parabéns. Agora,
às vezes nem o PPT está fazendo muito sentido, né? E aí a gente vê que, não hoje, mas em épocas de vacas, né, mais com bastante leite, eu via isso muito, né? E me espantava muito, tá, mas você está pegando dinheiro para quê? Nem saber para que é aquele dinheiro. Ah, não, para contratar. Mas contratar o quê? Para quê? Com que objetivo? Que resultado? Não, porque a gente vai crescer, a gente vai duplicar. Mas vai duplicar por quê que você vai duplicar? Como é que você chegou nesse múltiplo? Baseado em quê? Você faz 4 perguntas, você desmorona a tese da pessoa inteira. E aí eu ficava me perguntando, peraí, mas se eu, que nem tô colocando dinheiro nesse negócio, tô fazendo perguntas que nem ele sabe responder, por que eu vejo essa diferença muito grande? E a mulher tem muito essa questão, né? A gente, de modo geral, a gente sempre acha que tá devendo, a gente sempre acha que pode entregar mais, né? Enfim, então, claro, não tô aqui, né, fazendo uma bandeira, mas eu percebo que ainda existem diferenças, né? E aí, só uma conclusão, né, de tudo isso que a gente tá falando, queria ouvir um pouco de você que tá muito nesse ecossistema, de como é que você acha que isso poderia ser diferente? Como é que você acha que... Porque eu gosto, assim, mais do que a gente ficar reclamando não adianta, né? Mas como é que você acredita que a gente pode construir um futuro diferente, né? Com mulheres sendo mais investidas? Como é que você acha que é o caminho? Não vejo outra saída que não investimento afirmativo para lideranças femininas. Você tem que romper esse ciclo. E você não vai romper o ciclo, ele não vai se romper sozinho. Sim. Ele não vai vir naturalmente, vamos começar a ter um percentual de mulheres. Tem que ser afirmativo. A gente tem que ter incentivo para que as mulheres tomem a liderança, tomem a frente. Incentivo num primeiro momento, porque aí você começa a aumentar a volumetria e você começa a demonstrar que, peraí, as mulheres que têm o ímpeto, a capacidade de bons negócios, elas começam a se destacar. E vão se destacar muito, sem sombra de dúvida. Depois, você tem que ter, num segundo momento, uma rede de apoio e apoio com formação e outras ferramentas. Mas se a gente não rompe o ciclo, ele não vai se romper sozinho. Eu estava ouvindo falar num outro podcast que vocês fizeram sobre cotas, né? Como a lei de cotas de contratação de pessoas com deficiência fizeram a diferença porque as pessoas começaram a olhar para aquilo. E eu tive contratação afirmativa, pessoas com deficiência, fantásticas, pessoas que talvez tivessem ficado lá dentro de casa, porque o capacitismo faz com que, poxa, coitadinho a pessoa. Sim. Então, por mais duro que isso possa parecer, se a gente não tiver ações afirmativas, fundos dedicados ou um percentual que seja com incentivo, tá? Porque eu não acredito que isso seja uma coisa assim, eu acordei e agora vou só investir em lideranças femininas, em startups que mulheres tenham fundado. Mas se eu tiver incentivo para isso, dedicar 5, 10, 20% da minha capacidade de investimento em empresas que mulheres lideram, isso já vai fazer uma diferença gigantesca, porque tem mulher muito top na liderança, você é uma delas que eu conheço, posso citar a Nani, posso citar N pessoas que são lideranças, a própria Cris, que é sócia, eu cofundei a Tifis Group e ela é uma founder incrível, já founder serial, não é a primeira, é a terceira empresa que ela fundou, e com certeza eu vejo a Cris nos meus top founders aí, assim, sem sombra de dúvida, uma liderança fantástica. Então, essa falta de incentivo, né, para a mulher, em todos os aspectos, aliada ao preconceito, só vai ser rompida se a gente for afirmativo. A gente tem que ser afirmativo nesse tema, a gente tem que ter incentivo nesse tema, porque aí você começa a ter outras lideranças femininas, e aí quem tem a ideia fala assim, posso chegar lá, vou fazer. Boa. Diego Rondon, né? Muito, muito obrigada. Prazerzão ter você aqui com a gente. Um prazer ter você também como parceiros aqui da Boomit, né? Acho que a gente tem
um propósito muito, né, sinérgico. E, bom, que seja o primeiro de muitos, né, bate-papos, né, não necessariamente todos mas agradeço demais a parceria, né, e, bom, conta com a Boomit, né, e espero também poder contar com vocês. Prazer enorme, Carol, obrigado. E, por favor, deixe os contatos, né, onde é que o pessoal te acha aí. Só colocar Diego Rondon no LinkedIn, que já vai aparecer. Eu deixo meu telefone à disposição lá no LinkedIn também, então acho que não precisa nem ser minha conexão para ter o meu contato disponível. Você é saidinho. Saidinho total. Desde sempre, eu sempre deixei meu telefone à disposição. Eu era o único consultor que eu me lembro que entregava cartão para candidato que tinha o celular. Você é louco, as pessoas vão te ligar. Eu fiz mais Você facilita a vida. Eu deixo espaço para eles, deixo espaço para as pessoas. Eu nunca recebi uma ligação estranha, nunca recebi uma abordagem indevida, pelo contrário. Então, meus contatos estão à disposição. Eu fico à disposição também. Carol, um prazer enorme bater esse papo contigo, fluido. Já acabou, nem parece. Parece que a gente acabou de sentar aqui. Exato. Conta comigo. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.